Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. 11h44, Ricardo Barbosa, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia nossos ouvintes, nesse dia com muito calor, hein? Pois é, menino, e olha que o assunto da semana passada rendeu, né? Porque a gente estava falando sobre carro, verão, maresia, e ficaram perguntas da semana passada para a gente responder hoje, o pessoal aí preocupado com essa época do ano. É verdade. E quem tem carro sempre tem uma dúvida, né, Patrícia? Seja na mecânica, na pintura, dica de manutenção. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí eu começo perguntando para você, qual a sua dúvida, Patrícia? Vamos lá. Você sabe o que é a minha dúvida? Porque às vezes acontecem aqueles amassadinhos. Às vezes você passa por cima de passa num buraco, aí dá uma amassadinha, ou então alguém bate, aí você não percebe, né? Você está estacionado, alguém vai lá, bate em você, dá aquela encostada, aquela raspadela, como o pessoal fala, né? Mas aí com o verão, com o sol e tal, você não cuida, e isso pode enferrujar mais ou causar mais problema durante o verão por conta do alto índice de maresia, a gente está perto do mar, por conta do sol batendo no carro. Olha só, às vezes raspou o para-choque, ali é plástico, não tem problema nenhum. Às vezes a porta, tirando tinta, alguém abre a porta com a força maior ali, ele vai soltar um pedaço da tinta. Hoje, as latas hoje têm muita proteção, ela não apodrece como apodrecia no passado, a época do Fusca, da Variante, da Kombi, do Monza. Esses carros chegavam a apodrecer, o Santana, o Voyage antigo, tudo apodrecia com muita facilidade. Hoje não. Agora, quando você tem um arranhado mais forte, Patrícia, e vai na lata, você consegue atingir a lata, deixa a lata virgem ali começa a enferrujar. É difícil dar um ponto de ferrugem, aquilo ali apodrecer, vai levar muito tempo, porque as latas hoje estão bem melhores. Mas ele fica aquela marquinha e pode chegar até a ficar com aquela marca de ferrugem, mas não vai chegar a ficar podre não. A não ser que seja um cantinho, um lugar que acumule muita água, muito pó, muita sujeira, e pode sim começar um podre por ali. Inclusive até a observação do Marcos aqui, né? Ele fala, atualmente os veículos possuem uma proteção de fábrica contra ferrugem, dificilmente você vê carro podre. É verdade, procede. É difícil que os carros hoje mais novos, eles ficarem podres. Às vezes acontece, o carro fica muito tempo debaixo de árvore e vai acumulando ali aquela poeira. Quando chove, cai aquela poeira toda e vai ficando na tampa traseira, perto na beirada do vidro, perto da churrasqueira. Churrasqueira é aquela parte do limpador de para-brisa, que a reparação chama de churrasqueira, aquela proteção plástica ali, ela acumula um pouco de sujeira, um pouco de água. Então, nesse canto, no vidro traseiro, muitas vezes, ele começa a ficar muito úmido, porque ficou com muita poeira, isso que ele ficou na terra, e ali pode nascer um ponto de ferrugem. Esses pontos mais característicos aí. Ou quando você vai muito para a fazenda, muito estrume ali do boi, da vaca, aquela coisa toda, aquilo corrói muito. Então isso também pode começar um ponto quando você tem uma fazenda, você anda muito em estrada de barro, que fica o tempo todo jogando aquelas pedrinhas, vai tirando a tinta, e aí a caixa de ar começa um ponto de ferrugem. O Fábio está aqui perguntando se existe algum tipo de cera contra a maresia do carro. Olha, todas as ceras hoje, elas têm esse tipo de proteção. Então você aplicando, lavando o carro, secando ele normalmente na sombra, e depois aplicando uma cera, você vai estar protegendo. Todas elas protegem com muita tranquilidade. Pode ser uma cera líquida, como também pode ser pastosa. Tanto faz, tanto uma quanto outra, vai lhe dar uma proteção muito boa para você poder colocar o teu carro aí no verão, perto da praia, por causa dessa maresia. A gente até questionou também na semana passada, municípios aqui do litoral, mas quão distantes nós estaríamos do litoral para os nossos carros não sofrerem com maresia, né? E o Giovanni colocando que distância segura para não pegar maresia no carro depende do cuidado do motorista. Ele diz que conhece gente que deveria morar em Minas Gerais para evitar a maresia, porque o cuidado é muito pouco. Então deve ser cliente muito exigente, né? Que não quer nem passar pela beira-mar no carro não ficar com maresia. É verdade. Isso acontece. São pessoas muito caprichosas. Tem pessoas que tratam o carro de final de semana
perdemos o contato com o Ricardo. Vamos tentar restabelecer aqui o contato com o Ricardo. Estamos falando sobre verão, maresia, cuidados, um assunto que a gente trouxe na segunda-feira passada, gente, mas que está rendendo. Tem várias perguntas aqui que ficaram dos nossos ouvintes e a gente está respondendo aqui para vocês. A última observação foi a do Giovanni, dizendo que distância segura para o carro não pegar maresia, né? Depende muito do cuidado do motorista. Ele diz que conhece gente que deveria morar em Minas Gerais para evitar a maresia do veículo. Voltamos com o Ricardo. Ricardo, você já está conosco? Voltei. Vamos lá. Deu um pico de energia aqui, caiu tudo. Olha só, acontece. Então, a gente falava sobre distância segura, né, para a maresia, mas isso tudo depende muito do motorista e do cuidado que ele traz com o carro, né? Você pode morar lá em Minas Gerais, mas não cuidar do carro, e aí ele vai ter problemas, não com maresia talvez, mas com outros problemas do veículo, né, tradicionais do veículo sem manutenção. É verdade, a gente falou na semana passada aquela coisa de você parar o carro pertinho do bar ali, pertinho do lugar onde o pessoal está fazendo um sambinha e as pessoas vão encostando no seu carro e aquela maresia, você passa o dia inteiro na praia. Então tomar cuidado, coloca do outro lado da rua, porque as pessoas acabam encostando, botando cerveja em cima do teto. Então tem que tomar cuidado, porque quando você voltar da praia, tem que fazer a limpeza, tem que lavar o seu carro para que você possa ter um carro mais tempo aí sem pontos de ferrugem. Marcos Vinícius está aqui, olha, atualmente os veículos são preparados com proteção anticorrosiva, né? Mas ele está perguntando, os veículos são desvalorizados em regiões como Vitória, por exemplo, mais perto do mar por conta da maresia? Não, Marcos, isso não acontece, é muito difícil. É claro que quando você pega um carro, isso já foi no passado, eu fui dessa época, onde a gente comprava carro de Belo Horizonte e outros estados, que realmente não tinham mar, o carro não tinha nenhum ponto de maresia. Mas, como eu disse lá no início do programa, eram carros como Variante, Brasília, Kombi, carros que apodreciam muito. Nós tínhamos um problema muito sério com essa lata, que não havia essa proteção. Hoje, esses carros, na fabricação, eles são submersos aí numa proteção, num prime, num material que é anticorrosivo antes de ser fabricado. Tá? Então, na própria fabricação dele, ele já passa por esse processo. Hoje o carro tem muita dificuldade para apodrecer, é muito difícil. Eu tenho aqui a Luana, agora saindo do assunto maresia, tá, Ricardo? Ela diz que tem uma Saveiro Robuster e que ela quer saber se a calibragem dos pneus deve ser diferente quando a caçamba está vazia ou quando está cheia. Perfeito. Boa pergunta, Luana. É verdade, é importante que você faça esse tipo de calibragem correta. Você, quando estiver só rodando por Vitória, carro não estiver com a caçamba muito cheia, ou você não está carregando carga, você pode estar utilizando, se eu não me engano, 32 libras, dependendo, é um radial que a Robuster tem. E observando também como está o manual. Tem pessoas que indicam 36, 37 libras, mas a grande maioria já fala em 39 libras com o carro com as 500 quilos. Isto você com carga cheia. Esse carro ele tem capacidade para 500 quilos. Você pode botar entre 38 e 39 libras. Olha, o Eduardo está aqui perguntando qual é a validade da vitrificação para pintura automotiva. Depende, você tem vitrificação de 2 anos, é uma vitrificação cerâmica, você precisa voltar na oficina para fazer um repasse com 1 ano, tem vitrificação aí cerâmica também com 3 anos, depende muito do preço, mas a média que o pessoal faz hoje em dia é 1 ano, 1 ano e meio, com preço mais em conta você encontra esse tipo de cristalização, esse tipo de trabalho que você faz no carro, esse tipo de proteção. 1 ano e meio em média. As mulheres participando em peso aqui hoje, hein? Olha só, a Maria Eduarda está aqui dizendo que para um carro que já não faz mais as revisões da garantia de fábrica, qual é a periodicidade indicada para o motorista levar o mecânico de confiança para essas revisões? Que bom, as mulheres estão participando. Adoro! Estão junto com a gente, que bacana. Olha só, o ideal é que você faça a revisão de 10 em 10 mil quilômetros. Saiu da garantia, 10 em 10 mil quilômetros. Houve necessidade de alguma coisa, um barulho, ou então passou num buraco e está puxando, não deixe para... Não, vai logo, porque você vai acabar danificando a suspensão, vai comer muito mais o pneu. Então, acontecendo alguma coisa, leve para o seu mecânico de confiança. Está tudo normal, o carro está funcionando normal, de 10 em 10 mil quilômetros, geralmente é o que manda o manual do fabricante.
Tá certo. Olha só, temos outras perguntas aqui, mas a gente vai responder na segunda-feira que vem. Só para você saber, hein, é o Gladson fazendo uma brincadeira aqui com... O carro é quase igual a um ser humano, precisa tomar banho e precisa também de vez em quando ir ao médico. Verdade. Boa, Gladson. Então, olha só, o Fabrício aqui dizendo que os carros antigamente tinham muitos problemas com ferrugem, caía até as caixas de ar e o fundo dos carros, né? Hoje em dia ele não vê mais isso. É a participação também do Fabrício. E olha, fica para a semana que vem as perguntas. A da Morgana, há diferença na performance e no consumo quando ela enche o tanque de combustível do carro? Se a intenção é economia e desenvolvimento, qual a indicação na quantidade de combustível que eu boto? E o João, o carro usado ainda está muito caro, tem previsão para começar a baixar? A gente responde isso no próximo quadro, segunda-feira, pode ser? Perfeitamente. Eu quero aproveitar e agradecer as mulheres participando aí do programa e também eu falei com o Renato que ia mandar um abraço para ele. Manda meu abraço. Renato das Soluções está sempre com a gente aí. Um abraço para você, Renato. Valeu, Tudo bom, pessoal. Valeu, Ricardo. Uma boa semana para você. Até segunda. Até segunda.